Sabe quem está chegando neste fim de semana? O verão vai deixar muita gente feliz, outros mais friorentos talvez não. Vamos entender então como é que vai ser este verão aqui no Brasil, como fica o tempo nos próximos dias, reta final de 2025. A gente vai conversar com o diretor da Notus Meteorologia, o Alexandre Nascimento, que vai trazer para a gente então todas as respostas. Alexandre, final de ano no Brasil costuma ser um período muito chuvoso, vem o verão, vem chuva, vem preocupação com o temporal, com os efeitos disso. A gente vai seguir a regra. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Isabel, muito bom dia a todos. Olha, agora até o verão, não, perdão, até o dia de Natal, nós teremos aí o avanço, né, de um sistema mais seco, ganhando força sobre parte do país e garantindo bastante sol, bastante calor, aí nesses próximos 7 dias, tá? E isso vai permitir com que esse comecinho de verão seja aquele comecinho que todo mundo gosta, né? Com predomínio de sol, temperaturas altas, superando a marca de 30, 32 graus em grande parte aí do litoral brasileiro. Então, os temporais, eles devem vir sim, mas principalmente a partir aí, né, do dia de Natal. Por enquanto, o que predomina, né, é o sol, é o calor, como a gente vê aí nas imagens. Temperatura, por exemplo, em São Paulo, nesse final de semana, chegando hoje perto dos 30 e amanhã superando os 30 graus, o Rio de Janeiro também, aí nesse domingo 34 graus, domingo que vai ser o primeiro dia aí da entrada do verão. Aí, Isabel, a mudança ela acontece a partir do dia 26, 27, né? Tem esse sistema seco que eu citei, um sistema, né, chamado vórtice ciclônico de altos níveis, que perde intensidade a partir do dia 26. E lá pelo dia 27, 28, a chuva volta a se deslocar, né, pelo centro-sul do país. Os alertas para esses próximos dias, né, fica para Rio Grande do Sul, né, esse sistema mais seco plantado em cima do Sudeste faz com que a gente tenha o nosso corredor de umidade que desce da Amazônia vindo para o estado do Rio Grande do Sul. Então, nesses próximos dias, expectativa de bastante chuva para o estado, né? Então, vale todas aquelas recomendações da Defesa Civil, né, do seu estado, é bastante importante, né, a população estar atenta a isso. E só daqui 7 dias que as frentes frias vão conseguir se deslocar pelos demais estados do sul, chegando também ao sudeste. Essa frente fria tem potencial de baixar a temperatura em quanto? Vai ser um verão de quantos graus aí para os gaúchos? Olha, o comecinho aí do verão, né, bem quente, mas, né, temperaturas entrando ali dentro de um padrão de normalidade. Nós tivemos, por exemplo, né, esse começo, aliás, a primavera, né, com ondas de frio. Só para ter ideia, nessa semana nós tivemos temperaturas de 1,5 graus na Serra Catarinense, né, geada, se não me engano foi exatamente no dia 17 de dezembro, né? Então, um padrão completamente fora do padrão, e tudo isso por causa da Laninha. Então, à medida que as frentes frias avançam, elas, né, fazem com que essas temperaturas possam cair de novo, né? Mas, pelo menos por enquanto, não tem aí expectativa, né, de temperaturas tão baixas. Então, na média, tá? Fazendo uma média para os próximos 3 meses, nós teremos temperaturas próximas da normalidade no sul, no sudeste, né, e parte do centro-oeste do Brasil. Por outro lado, temperaturas bem acima da média, né, no norte e no nordeste, onde deve chover bem abaixo do normal. Então, essa é a condição aí para, né, de forma geral, para esse verão, Isabel. Vou te perguntar aqui sobre o meu cerrado. Estamos falando diretamente de Brasília, aqui não para de chover. Eu sei que eu vou me arrepender disso, mas tem hora que eu penso assim, nossa, não aguento mais chuva, cadê o sol? Como é que vai ser o fim de ano aqui também para os lados de cá, hein? Com o avanço desse sistema seco que eu citei, né, vocês vão ter aí uma trégua dessa chuva aí nesses próximos dias. Não é um tempo completamente seco, tá? Então você vai observar que hoje, né, e amanhã ainda tem perspectiva aí de chuva para a região. Aí, ao longo da próxima semana, né, já a partir desse domingo, então, né, a gente vai ter o retorno de um pouco mais de sol, mas aí, como tem bastante umidade, termina dando aquela chuva de fim de dia, né? Mas essa condição aí que, né, principalmente o pessoal aí da agricultura da região chama de invernada, ela
vai dar uma tréguazinha para vocês, aí vai dar para aproveitar aí, pelo menos, né, até o final deste ano. Janeiro, aí não prometo muita coisa, é bem capaz que volte a chover, né? Em fevereiro e março também deve ter chuva. Não pode esquecer o guarda-chuva, já aprendi minhas lições, viu, Alexandre? Com quanto tempo vocês conseguem fazer essas medições sobre fenômenos que podem ser marcantes ao longo de 2026? E aí, já pensando um pouco mais a longo prazo, o que a gente espera em termos de clima para esse ano que vem chegando? E como que as pessoas podem se preparar para isso? Porque a gente está vendo um esforço talvez não muito efetivo de diminuição da temperatura do planeta, a gente sabe dos efeitos disso nas discussões ambientais e a gente está sentindo na pele os efeitos de tudo isso, né? Parece que a gente fica jogando o tempo todo com extremos. 2026 vai ser um ano de extremos? Olha, ao que tudo indica, sim, né? Nós tivemos, por exemplo, nesse ano de 2025, né, não sei se dá para dizer refresco, né? Afinal de contas, foram tantos os eventos extremos, né? Mas em relação ao planeta, 2024 foi mais quente do que 25, tá? Sob o ponto de vista médio, planeta. Isso também a gente percebeu aqui no Brasil. E isso por causa, né, da presença de uma laninha que, mesmo sendo de fraca intensidade, impediu com que a gente continuasse naquela crescente que observamos ali de 22 para 23, de 23 para 24. 24 foi o ano mais quente, né, já registrado no planeta, segundo aí as medições da Copérnicos. Para 26, há uma perspectiva, tá? Ainda é uma perspectiva, mas há essa perspectiva de que a laninha ela perca a intensidade ao longo do primeiro semestre e durante o segundo semestre se forme um novo El Niño. Então, a gente já começa a colocar aí, né, um estado de atenção para essa possibilidade. Por quê? Porque aí a gente volta com a possibilidade de, né, subir novamente uma rampa de temperaturas. E como você bem diz, né, os esforços para a redução de tudo que provoca tudo isso, a gente não consegue ver aí de forma tão efetiva assim. Então, fica esse alerta em relação ao planeta. E aí, vamos lá, para os efeitos. Os efeitos, a gente dificilmente está livre deles. Por quê? Porque existe aí, né, já vamos dizer assim, né, uma conta que já faz com que a gente já esteja dentro desses efeitos que a atmosfera tenta, né, voltar ao equilíbrio. E esses efeitos são exatamente os fenômenos extremos. Então, toda vez que a gente tiver chegada de frente fria, né, formação de ciclone, entrada de ar frio, parece uma coisa meio nonsense, né? O planeta está aquecendo, mas você viu o tamanho do frio que chegou em tal lugar? Sim, né? Os extremos, eles ficam mais extremos. Então, se tem uma onda de frio, ela é muito fria. Se tem uma onda de calor, ela é muito quente. Se tem um ciclone, ele fica absurdamente forte. Então, tudo é a era do absurdo, né? E nós estamos vivenciando ela. E 2026 não tem, né, esse refresco. Então, objetivamente respondendo a sua pergunta, quando tem uma frente fria, com 10, 15 dias de antecedência, a gente já consegue ter aí, né, mais ou menos essa ideia. Olha, por volta do meio da semana que vem tem uma frente fria com ciclone extratropical. E isso já é o suficiente para colocar todo mundo que está ali, né, sob essa condição em estado de atenção. Agora, nós tivemos aí fenômenos muito divulgados como os tornados. Tornados é muito que a gente chama de nowcast. Então, assim, existe a possibilidade de tempo severo, né, para tal estado a partir de depois de amanhã. Agora, se esse tempo severo vai ser simplesmente uma ventania, né, um downburst, como a gente fala, ou um tornado, só no curtíssimo prazo, e aí é questão de horas para a gente fazer isso. Isso vai acontecer aqui no Brasil, assim como acontece nos Estados Unidos. Ninguém fala que vai acontecer um tornado, né, na esquina tal, lá em Oklahoma, daqui a 2, 3 dias. O pessoal vai monitorando a condição, e essa condição, ela, né, existindo, eles vão monitorando, é só ali em horas, ou às vezes até minutos, para dar o alerta para aquela localidade ali onde vai passar o fenômeno, e aqui não vai ser diferente. Acontecendo no Paraná, né? Uma cidade inteira varrida por um tornado. Alexandre, muito obrigada por conversar com a gente. Essa futurologia, claro, com dados a respeito de como vai ser o nosso verão aqui no Brasil. Um ótimo verão para você. Obrigada, viu?